Senhor tocou no meu coração. Nós vamos estar falando bem rápido, tá? Bem sucinto aqui sobre um assunto. Tenho certeza que Deus vai falar em nossas vidas poderosamente. O objetivo da palavra, né, irmãos? Tem que ter um objetivo, né? E o objetivo da palavra de hoje é conscientizar a mim e aos irmãos a importância do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário para conosco, né? Na segunda-feira nós falamos um pouquinho aqui exatamente sobre isso também, né? Sobre o grande amor do Senhor Jesus para com as nossas vidas, e hoje nós vamos estar falando mais um pouquinho. Gosto bastante de falar sobre esse assunto. Mateus, capítulo 16, diz assim, o subtítulo aqui na minha Bíblia, tá, irmãos? A minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas tenho certeza que o texto não vai fugir muito, não. Diz assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhes que mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então Jesus deixou e retirou-se. Os irmãos podem assentar-se, irmãos. Irmãos, nesse texto aqui, nós vemos, né, que mais uma vez ali Jesus, né, tinha ajuntado uma multidão, né, e quando Jesus chegava em algum lugar, né, irmãos, a multidão chegava, né, ali para ouvir a palavra do Senhor Jesus, né, irmãos. Engano nosso, quando nós ouvirmos por algumas vezes, né, já ouvi muito isso, né? A igreja está vazia e os irmãos e alguns líderes falando, não, isso aqui é o trabalhar de Deus. Não existe isso não, né, irmãos? Quando a palavra é boa, né? Quando o ensinamento é bom, você pode até tomar umas pancadas, né? Quem estava lá na sede hoje? Pouca gente estava na sede, né? Mas poderia estar mais gente. Irmãos, lotada a sede. Domingo, né? Todo mundo que estava lá, eu tenho certeza que estava cansado, porque foi na escola dominical, almoça correndo, mas a sede estava lotada. E sabendo que o pastor Calixto ia dar pancada, né, irmãos? Por quê? Porque a palavra é boa, né, irmãos? E com Jesus não era diferente. Onde Jesus chegava ali, tinha uma grande multidão. E dessa vez aqui não foi diferente, né? E mais uma vez ali tinham alguns fariseus, né, e saduceus. E eles pediram um sinal para o Senhor Jesus a respeito dos fins dos tempos, né? Porque Jesus, ele pregava bastante sobre esse tema, né? E Jesus ali começa a engadar aquelas pessoas, né? Olha, vocês sabem quando que vai chover, né? Porque vocês olham lá para, né? Olha no horizonte, se tiver vermelho é porque vai chover, né? Se de manhãzinha tiver com bastante nuvens, né? Significa que vai fazer sol. E assim sucessivamente, né, irmãos? Existem pessoas hoje que ainda têm essas, vamos dizer, né? Tem essas artimanhas, né? Aí é experiência da vida, né, irmãos? Eu sei assim, ó, se o dia hoje, né? Se eu saio ali fora na noite e olho para o céu, tem bastante estrela, significa que não vai chover, né? Eu aprendi isso daí. E Jesus começa a indagar aquelas pessoas, né, a respeito disso, porque eles estavam pedindo um sinal da parte de Jesus Cristo a respeito do fim dos tempos. E Jesus diz o seguinte, né? Olha, eu não vou dar sinal nenhum para vocês, a não ser aquele sinal que já foi dado pelo profeta Jonas, né? Irmãos, automaticamente quando nós falamos sobre a história do profeta Jonas, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? O peixe, né, irmãos? A baleia ali, né? Automático, a gente lembra de Jonas, a gente lembra ali que ele foi, né, engolido pelo grande peixe, né? Por quê, né, irmãos? Só que muitas das vezes nós nos equivocamos, né, do porquê que ele foi engolido pelo peixe. Todos nós, né, conhecemos aí a história. Deus dá uma ordenância, né, para Jonas ir pregar em Nínive, né? E a Bíblia diz que Deus dá essa ordenança para ele ir pregar contra os ninivitas, né, irmãos? Deus mandou o profeta, né, ali
para pregar contra os ninivitas. Nós temos que entender isso logo de início, né? Não é sempre que Deus vai falar com você que ele vai te dar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Muitas das vezes Deus, né, utiliza alguém para falar conosco como exortação, né? E nós temos que entender que também é Deus falando. Da mesma forma que nós recebemos o bem de Deus, nós temos que receber a correção também. E Deus, Deus pega e manda Jonas, olha, vai até Nínive lá e prega contra, né, aquele povo. E a ordenança de Deus foi essa, né? E Jonas ali vai, né, e tenta fugir, pega o barco, né, vai para Tarsis lá e no meio do caminho acontece a tempestade ali por causa de Jonas, né? E o pessoal ali do barco fica sabendo que é por causa de Jonas, joga Jonas ali no mar, vem o grande peixe, né? Deus ainda livra a vida de Jonas ali, ele é engolido. Depois de 3 dias dentro do ventre lá do peixe, né? Ele é solto aonde, né, irmãos? Lá na praia de Nínive, né? E a ordenança de Deus foi essa: olha, vai lá e prega, né, para aquele povo, para que eles venham se arrepender. Irmãos, por que, né, que Jonas não queria pregar aos ninivitas, né? Muitas das vezes, como eu comentei aqui, nós nos equivocamos pelo motivo, né? Nós achamos que Jonas, ele era rebelde, né? Que ele não obedeceu a Deus. E não é nada disso, né? Na sequência nós vamos entender aí um pouquinho. Na verdade, Jonas, ele não queria, né, irmãos, pregar aos ninivitas, porque ele estava com um ar de vingança, né, irmãos? Um período antes, né, dessa ordenança, né, o povo de Nínive tinha invadido, né, o povo da onde Jonas estava, né, e tinha praticamente dizimado, né, a população do povo de Jonas, né, irmão? Tinha matado os velhos, as crianças, as mulheres, né? Tinham feito uma carnificina um pouco antes disso. E, né, logo na sequência ali, Deus dá essa ordenança a Jonas, né, irmãos? Então Jonas estava com o seu coração fechado ali, né, para ir pregar para aquele povo, porque Jonas já sabia, né, irmãos? Deus, se eu pregar, né, e se for da vontade de Deus, aquele povo vai se converter, né, irmãos? Jonas, ele era crente, né? Isso é coisa de crente, né, irmãos? A gente não quer que o nosso irmão, muitas das vezes venha a ser mais abençoado do que a gente, né? Isso acontece, infelizmente, dentro das nossas igrejas. Não na nossa, né, irmãos? Na igreja do vizinho lá. Na nossa aqui, todo mundo, um quer ver o bem do outro. Amém, irmãos? Nós temos que crer assim. Mas Jonas, ele estava com esse ar de vingança, né? Porque ele falou, não, vai que eu vou lá e prego, né? E o povo se arrepende. Então, ele tenta, né, de todas as formas ali não chegar até Nínive, mas acontece isso tudo e ele chega a Nínive. E a ordenança de Deus, irmãos, foi a seguinte: Jonas, vai até Nínive, né, e prega de uma ponta até a outra ponta, né, anunciando a palavra de Deus. Irmãos, pensa em uma pessoa com má vontade de pregar a palavra de Deus. Era Jonas. Jonas, ele estava com má vontade, irmãos. Eu imagino, né, irmãos, né? Irmãos, Deus tinha dado 40 dias para Jonas pregar, né, ao povo de Nínive. 40 dias, ó. Deus, né, Todo-Poderoso ali, imaginou o seguinte: vai levar aproximadamente aí uns 30, uns 25 dias para o povo se arrepender, né, e se converter aí dos seus maus caminhos. Então, Jonas, eu vou te dar 40 dias, né, para você ir, né, por toda, né, a cidade ali de Nínive, para que todas as pessoas ouçam, né, e venham se arrepender. Irmãos, eu imagino Jonas indo assim, né, ó. Se arrependa. Deus está mandando vocês se arrepender, porque senão vocês vão morrer. Se arrependam. Com essa vontade, irmãos. Jonas estava com essa vontade de pregar, né? Irmãos, e o que aconteceu, né? Nínive não era, né, uma cidade muito extensa. Dos 40 dias que Deus tinha dado para Jonas, ele utilizou apenas 3 dias, irmãos. Em 3 dias, Jonas saiu de uma ponta de Nínive, foi até a outra ponta lá, pregando com esse ânimo. E o que aconteceu, irmãos, né? A palavra diz
que o rei ali, ele se arrepende e ele manda todo o povo também se arrepender, né? Ele rasga ali as suas vestes, né? Se cobre, né, com saco ali e com cinzas e manda todo mundo também fazer a mesma coisa, né? Se arrepender, jejuar, as crianças, as mulheres, os animais, todo mundo teve que jejuar, né? E consagrar a sua vida e se arrependeu, né, irmãos? Então, nesses 3 dias aí, o povo já se arrependeu, né, irmãos? Aí Jonas ainda, né, meio que incrédulo, ele tinha mais 37 dias para continuar a pregação, irmãos. Jonas não fez isso, né? Ele andou ali os 3 dias, atravessou a cidade e subiu no alto da montanha, né? A Bíblia diz ali que ele subiu no alto da montanha e fez uma tenda, né? Ali para ele, porque ele, né? Ele mesmo sabendo do grande amor de Deus, ele ainda confiava que o povo era tão ruim, que não iria se arrepender, né? E Jonas quis ficar de camarote, né, irmãos? Subiu lá na montanha, lá e ficou assim, ó: o povo não vai se arrepender e Deus vai fulminar aquele povo, né? Deus vai mandar fogo do céu. Jonas era crente, irmãos. Deus vai mandar fogo do céu. Eu tenho fé, eu acredito que Deus pode fazer isso, né? E Jonas ficou ali, irmãos, né, esperando a destruição de Nínive, mas ele se enganou, né? Mesmo ele pregando com uma vontade ali, em 3 dias o povo se arrependeu e Deus decidiu o quê? Não destruir a cidade, né? Irmãos, e Jonas, né, e a Bíblia diz ali que Jonas ficou irado, né, irmãos? Ficou injuriado ali porque Deus não destruiu, né, a cidade. E ele fez uma cabana ali e falou: não, vou esperar, né, até Deus destruir a cidade. Diz a Bíblia, né, que Jonas cochilou, que ele cochilou ali porque ele estava, né, muito cansado. E, né, diz a Bíblia que fazia um sol tremendo, irmãos. Pensa aquele sol, né, lá do Nordeste, 45 graus. Lá em Nínive estava o dobro, né, irmãos? Então estava muito quente. A Bíblia diz que Jonas desmaiava, né, irmãos, por causa do calor, né? Ele tinha alguns, né, espasmos até mesmo pelo calor. E, irmãos, né, Deus, para ajudar a Jonas, né, diz que ele dorme, né, e que Deus, né, faz crescer uma aboboreira do nada, né, irmãos? Deus é poderoso ali. Deus fez esse milagre na onde não tinha nada. A Bíblia diz que surge uma aboboreira, né, para fazer o quê? Para fazer sombra para Jonas, né, irmãos? Então juntou ali a tenda, né, improvisada que Jonas tinha feito, mas, né, a aboboreira, e começou a fazer sombra para Jonas. E Jonas não questionou nada, né? Porque assim, se né, cresceu do nada essa planta aqui e me convém, tudo bem, né? E Jonas ficou lá, sentadão na sombra, né, ali. De repente, né, diz que veio a noite e Jonas adormece, irmãos. E assim que Jonas adormece, né, vem um vermezinho, né? A Bíblia diz que vem um verme e destrói a aboboreira, né, irmãos? Ali come, não sei que bicho que era esse, né, irmãos? Faminto que numa noite comeu toda a aboboreira, mas a Bíblia diz ali que esse verme vem, né, e destrói a aboboreira. E quando Jonas acorda no outro dia, né, o solzão já na cabeça dele ali, ele acorda, né, injuriado, né, irmãos? A Bíblia diz que Jonas estava irado, né? A palavra que a Bíblia utiliza é irado, irmãos. Irado é quando você assim, ó, você tá ranzinza, você tá bravo, você tá nervoso e você tá irado, né? É o máximo do máximo aí do nervosismo. E a Bíblia utiliza essa palavra, né? Que Jonas estava irado, né? Irado, e Jonas ali começa, né, a murmurar, a pedir, né, a sua morte ali, né? E Deus, né, começa a indagar, né, a Jonas, né? Por que ele tá tão nervoso, né? Por causa da aboboreira, né? E ele diz: sim, Deus, né? Irmãos, interessante é que é dessa forma, né? Muitas das vezes, né, a pessoa pede para morrer, né? Aí Deus aparece, daí ela desiste de morrer, né, irmãos? Isso acontece. A gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente pede. E Jonas ali, né, ele começa a questionar, né? Deus, não, por que
por que a borboleta que estava fazendo sombra aqui sumiu, Deus, do nada? O que é isso? Isso não pode, está errado, né? E Deus começa a indagar Jonas. Jonas, por que você está tão preocupado, né? Com a borboleta que num dia não existia, no outro dia existiu, né? Por que você está tão nervoso? Por que você está tão irado, né? Você tem motivo para isso? E Jonas responde, né, irmãos? Jonas faz essa afirmação: sim, Deus, eu tenho motivos, eu tenho razão para estar irado, né? Porque a borboleta estava fazendo sombra, né, irmãos? Deus, né? A borboleta estava fazendo sombra aqui, e agora do nada, né? Eu não tenho mais essa sombra, né? Para me resfriar. Então Deus pega, né? E questiona Jonas. Então é o seguinte: você pode ficar irado, né? Por causa de uma borboleta que num dia surgiu, no outro desapareceu, que você não ajudou em nada, né? E eu não posso me compadecer das mais de 120 mil almas que existem em Nínive, né? Que são meus filhos, né? Que foi criação, né? Da minha obra. Aí, irmãos, olha o que Jonas diz, né, irmãos? Essa palavra é muito linda. Jonas diz o seguinte: ah, Senhor, não foi esta as minhas palavras, estando ainda na minha terra? Por isso que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus, compassivo, misericordioso e longânimo, e grandes são as suas benignidades, e que te arrependes do mal, né, irmãos? Jonas aqui reconhecendo a soberania e a bondade do amor de Deus, né, irmãos? Mesmo para com aquelas pessoas. E esse foi o verdadeiro motivo de que Jonas não quis ir imediatamente pregar aos ninivitas, né? Muitas pessoas falam que Jonas foi desobediente. Não foi isso, irmãos. Jonas, ele desde o começo lá, ele já sabia, né? Se eu for pregar lá em Nínive e for da vontade de Deus, aquela cambada lá que mataram, né? Todo o meu povo, eles vão se arrepender, né? E porque Deus é bondoso, Deus é longânimo em salvar, né, irmãos? E é justamente isso que acontece. Irmãos, e o sinal, né? Voltando, né, ao texto de Mateus 16:1. Esse é o único sinal que Jesus Cristo, né, daria para aquela geração perversa e adúltera. Qual que é o sinal do profeta Jonas? É que na noite que a borboleta nasceu, né, e o vermezinho, né, destruiu a borboleta, a borboleta morreu no lugar da cidade. A borboleta trocou de lugar com a cidade, e a cidade inteira pôde ser salva, né? E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez comigo e com você, né, irmãos? Quem era para ter morrido, né? Quem era para ter pago o preço do pecado, não era Jesus Cristo, era eu e você, né? E Jesus Cristo disse, né, lá no capítulo 16, exatamente isso: nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal que foi dado ao profeta Jonas, né? Que Jesus se fez carne, se fez pecador, para que eu e você tivéssemos aqui hoje essa oportunidade de estarmos adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. E oxalá que nós venhamos ter a oportunidade de estar, né, subindo para morar com o Senhor Jesus nos céus eternamente. Amém, irmãos? Que nós tenhamos isso no nosso coração. Muitas das vezes nós, né, ficamos pedindo, né, sinais e maravilhas. Muitas das vezes vai acontecer, mas muitas das vezes não vai acontecer, né? Muitas das vezes o único sinal já foi dado, irmãos, há mais de 2000 anos atrás: a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele não precisava passar por aquilo, mas ele passou por amor a mim e amor a você. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, que o nome do Senhor Jesus seja exaltado.